Então, eu vou responder aí mais uma vez o PVC, dizendo, eu vi uma parte ali da entrevista do Flow, e ele dizendo que futebol ensina a ganhar a perder, que é o que a gente só faz na nossa vida. Aí, ó, o masoquismo e a questão da competitividade. Não, talvez não exatamente do treinador, mas sempre a competição sempre vamos dizer, é um contra o outro, né? Não, é só o que a gente faz na vida, não é isso. Vou dar um exemplo, então, para provar essa situação de vez por todas. Eu posso eventualmente até fazer alguma coisa errada. Não necessariamente eu não defendo um método de alguma coisa que eu faço como sendo o único método ou o melhor método, eu apenas faço daquele jeito. Eventualmente eu tenho acesso a um professor a alguma coisa e aprendo um novo método, um outro método, que eu entendo agora ser melhor do que o meu método. Eu não estou defendendo o meu método. Não sou também necessariamente contra o meu método, mas não estou defendendo o meu. E aprendo um novo e prefiro o novo. Eu estou competindo contra o meu professor? Apenas para provar, eu já falei isso. O ensino não é necessariamente competição. Né? Pode ser para um dia, se você eventualmente precisar ali, seja se desviar do mal, ou lutar contra o mal, ou algo nesse sentido. Aí pode haver ali o embate, que não precisa necessariamente ser competitivo, porque muitas vezes é correção de informação. Como no caso do professor em relação ao aluno, ou por complemento, ou às vezes mesmo por correção. O aluno acha uma coisa, o professor convence do contrário, porque no exemplo que eu dei, o aluno foi apenas complementado uma coisa que ele não sabia. Você não defendeu. Às vezes o aluno, num primeiro momento, ele pode defender um método de se fazer qualquer coisa, mas é que tá, ele pode defender educadamente, o que também descaracteriza a competição. E daí ele aprende com o argumento do professor que aquilo estava errado. Pode até ser ao contrário, porque os alunos também, eventualmente, podem ensinar ali um professor ou outro em alguma circunstância. Mas vamos supor, no geral, o professor ensinando o aluno, então em várias circunstâncias não haveria competitividade. Não é. Só a luta não é o que nós. O que nós eventualmente fazemos. Não é só o que nós fazemos da vida. Claro, ali deu a impressão que o PVC, eu não sei até nesse contexto, ele está falando apenas no contexto de futebol, mas ele deu uma generalizada ali, que pelo menos no momento ele pode ter se comunicado mal. Talvez não seja necessariamente um idólatra, mas dá para ver que a competição é algo bastante forte ali na sua vida. Mesmo que no final ele só comente os jogos. Vamos dizer, não necessariamente ele está inserido na competição, mas ele leva muito a sério a questão da competição. Por talvez ser o trabalho dele, né? Então, em relação a futebol. Então, vamos lá. Outra questão do Miller dizendo ali, não, mas no final o São Paulo, eu não sei, né? Sou minha pessoa, não, São Paulo ali desorganizado, não, no final não tem que ter resistência, tem que ter técnica. Então, essa é a grande questão, Miller. Se bem que eu diria, no futebol tem que ter resistência, assim. Você tem que ter resistência psicológica, você pode estar perdendo um jogo 3-0, volta, vamos dizer, normal, e pode empatar o jogo, pode ganhar o jogo, né? Tem que ter resistência psicológica. Não é resistência técnica, não, é resistência também. Então, justamente, é resistência, e eu vou provar. Muitos dos jogos que o São Paulo, mesmo que perca por um placar baixo, ou eventualmente até nos altos, ele eventualmente tende, talvez, como outros times, na verdade, tendem a se abalar muito com o primeiro gol. Talvez porque hoje em dia, eventualmente, em muitos jogos, você empatar ou virar um jogo já tendo tomado um gol é algo bastante, vamos dizer, difícil, né? Até porque se joga de uma maneira, talvez, no geral, um pouco mais defensiva. Então, os times tendem a se abalar mais com o primeiro gol. Então, você tem que ter resistência psicológica. Lógico que tem que. No sentido de acreditar que você pode reverter aquele placar e que eventualmente não é algo tão difícil de fazer. Ou mesmo que não é algo difícil de fazer. Então, isso passa pela questão da mentalidade. Só que justamente o jogador vai ter que ter confiança no treino, a partir do treino, de que se tomar um gol, ou se, às vezes nem isso, mas se está jogando manifestamente pior, tem como reverter. Tem como passar a dominar o jogo. E isso é psicologia também, mas enfim. Retornando a essa questão de psicologia, é só técnica. Em relação à questão argumentativa, justamente, no meu caso, passa por isso.
Passa, puxa, putz, eu vou ter que. Eu sempre disse isso, né? Eu vejo como eu já antecipei esse tema. Você primeiro vai ter que ter fé de que você vai ter que superar o argumento, isso é chato e é desagradável de ter. Eu gosto da fé, mas você vai ter que manter isso, é algo, isso pesa pra caralho. Então, primeiro ponto. Depois você vai ter que pensar para bolar argumento, é complicado, essa parte até mais difícil até. Você vai ter que ficar parado, o argumento é isso, tá? Vai ter que lembrar de detalhes. Dependendo da situação, até o que eu já faço no canal, vai ter que ter poder de síntese. O que até não é tão chato, mas o pensar em argumentos é algo absolutamente desagradável. Então já são, dependendo da situação, vai ter que ter poder de síntese, talvez não em todas as situações. Então são duas, já são duas, três situações. Se eventualmente alguém fala alguma coisa para mim. Então, digo, para mim ou para qualquer pessoa que eventualmente deseje responder. E tem um quarto fator no meio, que eventualmente pode ser o pensar rápido, que é a técnica que o Miller está. Não, mas então, aí é o erro. Esse é o erro, Miller. Né? No futebol, eventualmente, claro que isso vai ter um peso. Na vida, em relação à questão argumentativa, isso é bizarro. Eu vou cobrar isso de uma criança para ter técnica de pensamento? Em questões, eventualmente, que ela desconhece. Então, se você for aumentando a idade, tudo bem, pode se cobrar um pouco mais. Mas isso é complicado, porque não é só, vamos dizer, a questão psicológica. Aí cobra-se a técnica. Mas a técnica, eventualmente, é conhecimento, por exemplo, no caso, sobre questões pessoais, pode ser um conhecimento sobre o que eu lembro da minha vida, conhecimentos, eventualmente, bíblicos, para, eventualmente, me gerar algum tipo de proteção espiritual contra pessoas. Então, você tem que estar na técnica da Bíblia. Então, aí que é essa grande questão. Tá se forçando a técnica, né? Então, falar qualquer coisa de uma pessoa, não, mas ela tem que ter a técnica. E não é resistência. Não, claro que é resistência, porque vai ter que ter toda a parte da fé para acreditar que pode buscar resposta. Para qualquer questão que eventualmente lhe atrapalhe. Então, essa é a primeira questão, que já envolve outras. Então, segunda questão, técnica. Então, não é todo mundo que vai ter essa técnica ou que vai conseguir usar dessa técnica rapidamente, do jeito que se deseja. Porque eles estão pensando em termos de futebol quando eles falam esses argumentos. Já falei, já critiquei isso. A vida não é 90 minutos. Então não, mas é questão técnica. Claro, porque o pessoal quer que eu responda rápido. Talvez eu não consiga. Mas já foi, não, mas a questão não é. Você está forçando. Não, mas compete mal, não funciona desse jeito. Não é assim, não é assim. Por isso que eu defendo, e por isso que eu não concordo com muito da sociedade brasileira naquilo que se reporta a questão vamos dizer, da técnica e de ataques argumentativos, forçando pessoas, eventualmente, a terem técnicas que elas que elas desconhecem, apenas para ficar se defendendo. De pessoas que não deveriam atacar. Né? Então aí que está. Eu não concordo com a questão técnica que vocês estão falando. Para mim, parte muito mais de quem não deve levantar argumentos dolorosos às pessoas, ou mentirosos, parte muito mais disso do que propriamente das pessoas tendo ter técnica para se defender. São elas que não deveriam falar, e não as pessoas que deveriam precisar se defender. Aí vem o Chico Lang, ele, não, tem que falar, tem que apanhar. Eu não gosto de apanhar, não. Apanhar é uma vergonha. Para mim, é errado. O apanhar que o Chico Lang fala apenas me demanda mais técnica para responder. Só isso, em si só, é errado. Só isso. Só a ideia e o conceito é totalmente errado. Isso, absolutamente bizonho. É bizarro isso. Não sei se estão falando da minha pessoa, mas é justamente essa a questão. O problema não é as pessoas que carecem de técnica, nas palavras do Miller, fazendo a comparação com o futebol. O problema não é essas pessoas, o problema são as outras que atacam. Porque eventualmente possuem a técnica, forçando as outras a ter técnica que, no fundo, elas não precisariam, se não fossem atacadas. Veja bem, eu teria muito menos conhecimento evangélico. Porque não precisaria, né? Preciso por um bando de gente que fica lançando, que são os pontas de lança, né? Nas palavras aí do pessoal, os pontas de lança que não é para fazer nada disso. Né? Futebol é uma coisa, vida é outra. Então, apenas usando essa comparação. Pode não ter nada a ver com a minha pessoa, mas apenas para fazer esse adendo, esse complemento, de que é bizonho. A sociedade brasileira ela inverte os papéis, né? Porque a princípio ela só poderia usar essas técnicas uma vez que fosse atacada. Ela teria que esperar o ataque, né? Então, a partir do momento que você não tem e que as pessoas usam eventualmente de ataques para inserir outras pessoas em meios argumentativos porque eu quero discutir com a pessoa, a partir do momento que isso já
já não eu digo no mau sentido. Claro que eu posso eventualmente iniciar o debate com uma pessoa, né? Mesmo que ela não saiba ou nem deseje fazer, ainda dependendo da necessidade, ou porque eu fiz uma pergunta para a pessoa, de repente ali, vamos dizer, não estava esperando, mas no sentido de que isso pode ser feito se eu tiver realmente um propósito para isso. Agora, simplesmente de maneira proposital, eu quero debater com você, aí vamos debater. Não, aí não. Aí é meramente soberba. Soberba, não, eu quero debater com a pessoa. E para mim, inclusive, esse foi um dos motivos que aconteceu em parte das perseguições, talvez em muito, talvez na maioria delas, das perseguições que eu recebi. Não é porque eu quero debater com você, é porque eu quero debater com você. Então eu falei, poxa, mas eu não quero. Não tenho domínio sobre esse tema. Nossa, isso aconteceu tantas vezes. Poxa, não sei. Não sei responder. Não, mas eu quero que você debata. E se eventualmente isso não foi literal em momentos, é a impressão que passava. Muito forte. Muito forte. Aconteceu isso tantas vezes comigo. Falei, poxa, desconheço o tema. Não é isso. Então é isso. Não, por mim não é questão técnica, são os outros que forçam os outros a ter técnica que não querem ter, ou que não precisariam, mas que são forçados a ter porque os outros querem debater, porque querem mostrar toda a sua capacidade argumentativa. É isso, é isso. Resumindo muitas vezes o que é. Aí muitos brasileiros agem dessa forma. Não sei exatamente o milho, mas já vi muita, não sei se vou dizer muita gente, mas já vi uma boa parte das pessoas com quem eu vivi e convivi tem essa característica. E ela é meio bizarra. Né? Para mim é uma necessidade de demonstrar poderio e ela é errada. Não tem muito porquê. Então é isso aí. Então, por esse vídeo é isso aí. Valeu.